Bom, pessoal, eu resolvi vir hoje aqui trazer para vocês um tema que é da atualidade, tá? Não vai ser uma coisa comum aqui nesse nosso curso, mas eu resolvi trazer um tema que é da atualidade. Então, quem for assistir por agora, né, vai entender que é uma coisa da atualidade. Quem for assistir depois ou muito depois vai ver que é só uma questão que ficou histórica já, que virou história. Mas, pelo menos nesse momento que eu estou gravando, é da atualidade. Né? Então, assim, eu acabo de receber a notícia, de ver, né, de ler aqui a notícia, de que foi concedida liminar pelo ministro Gilmar Mendes, né, do STF, sobre o rito de impeachment dos ministros do próprio STF, né, que é a lei lá de 1950 a 1079. Bom, a forma como isso daí foi feito levanta argumentos fortíssimos sobre a violação da separação de poderes e também sobre o princípio de legalidade, né? Eu não vou nem dizer que gera precedentes muito complexos e tal, porque ultimamente tudo tem gerado precedentes absurdos, né? Justamente por serem decisões absurdas, tá? Mas vamos lá, o que acontece aqui? O ministro deu uma liminar mudando o quórum do Senado para julgamentos, né, aumentando o quórum para julgamento do processo de impeachment de ministros do STF e retirou a competência popular para poder abrir esse tipo de processo, deixando só a cargo, exclusivamente a cargo do PGR, né, do Procurador-Geral da República. Então, a decisão de suspender trechos da lei do impeachment, para esses motivos, né? Primeiro, para restringir a iniciativa do pedido para o PGR e para elevar o quórum da aprovação no Senado de maioria simples para 2/3. Né? Foi isso que ele fez. Isso daí tem implicações diretas na teoria constitucional. Né? Não dá para ficar achando que isso não tem nenhuma implicação e que vai afetar só esse tipo de processo, só esse tipo de procedimento. Né? Então, houve uma invasão de competência do legislativo, né? Do judiciário frente ao legislativo. Então, invadiu a competência do legislativo. Existe uma colisão com o artigo 52, inciso 2 da Constituição de 88. É claro isso. Né, porque lá fala como é que tem que ser, como é que as coisas têm que funcionar. Né, o artigo 52, inciso 2, ele confere ao Senado competência exclusiva para processar e julgar os ministros do Supremo, né, do STF, nos crimes de responsabilidade. Né? E a lei 1079 de 1950, a lei do impeachment, ela é a que define o rito processual, né? Ela foi promulgada pelo Poder Legislativo. Quando ele altera por decisão judicial, né, por liminar, né, essa liminar ainda vai ser julgada pelo colégio, né, pelo colegiado, e eu espero que isso nem passe. Mas é importante a gente entender as implicações disso. Quando ele altera por decisão liminar, por decisão judicial, os requisitos de quórum para recebimento do processo pelo Senado, de maioria simples para 2/3, ou seja, ele aumenta, né, o quórum, o Poder Judiciário está essencialmente redefinindo uma regra de controle político, né, que pertence à esfera exclusiva do Legislativo, do Poder Legislativo. Isso daí configura um caso de ativismo judicial, assim, extremamente claro, tá? Que interfere diretamente na separação de poderes, que reescreve o equilíbrio constitucional, tudo sem intervenção do Legislativo, por lei ordinária. Né, porque a lei do impeachment é uma lei ordinária e só o legislativo poderia fazer isso. Né, tem que votar, tem tudo isso, é assim que funciona o nosso sistema. Tá? Então, houve também uma violação ao princípio da legalidade, já nessa esteira, né, nesse sentido. A decisão, ela toca em um dos princípios fundamentais do Estado de Direito, que é o da legalidade, o princípio da legalidade. Ou seja, ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Né? Isso daí é o princípio da legalidade. O dispositivo lá da lei de 1950, ele permite, ou permitia, né, pelo jeito, não sei, a iniciativa de qualquer cidadão, e foi criado pelo Poder Legislativo, respeitando todo o rito democrático, né, a lei
passou normalmente, como toda lei. Né? Quando o ministro do STF, no caso, suspende essa prerrogativa e restringe ao PGR, o ministro do STF está atuando como um legislador negativo, né, em relação à lei de 1950. E assim, e mais ainda, porque ele está atuando também como um legislador positivo quando ele cria um novo requisito, que é a iniciativa exclusiva do PGR, né, que não constava em lugar nenhum, muito menos na lei vigente. Ele cria isso, ele tira da cabeça isso, ele inventa, né? Ele criou essa situação. Então a prerrogativa de acionamento do controle deve ser regulada pelo legislador. É assim que funciona o nosso sistema. Né? Não é pelo judiciário, não é, menos ainda por uma decisão liminar. Né? Olha que coisa mais precária que é isso, uma decisão liminar nesse sentido. A decisão liminar, toda decisão liminar já é precária. Essa, então, é precária e absurda. Né? Então, a gente tem alguma colisão de princípios aqui. A decisão ela é muito criticável por iniciativa de esfera por invadir, né, a esfera do legislativo, porque ela se baseia na defesa dos princípios constitucionais. Então, vai ter uma colisão de princípios. Por que aqui? Vamos ver como é que funcionaria essa colisão de princípios. Primeiro, com relação ao princípio da independência do judiciário. Qual que é a justificativa do STF para poder conceder uma liminar como essa? Evitar que a trivialização, vamos dizer assim, né, do rito de impeachment por pedidos políticos vazios ou por assédio, né, que o pessoal chama de lawfare, garantindo aí uma estabilidade da corte. Né? Ele justificou isso. Por que isso é criticável? Porque a restrição à PGR, né, para o processo, ela retira do cidadão, da soberania popular, o único controle direto e blinda o Poder Judiciário. É isso que ele faz, uma blindagem do Poder Judiciário. Né? O outro princípio é a questão da estabilidade institucional. O que o STF, o que o ministro argumentou para poder conceder uma liminar como essa? Que é para assegurar que a derrubada de um ministro, né, o impeachment de um ministro, seja um ato de consenso político extremo. Tá? E não um ato de maioria simples que seja volátil. Né? Ele argumentou isso. Por que isso é criticável? Porque aumentar o quórum de recebimento do processo de impeachment é esvaziar o freio, né? Existem freios e contrapesos com todos os poderes. Isso está esvaziando um freio ao judiciário e torna o impeachment virtualmente impossível para um ministro do STF. Né? Isso confere uma hiperautonomia, isso para usar de eufemismos, né? Dá uma hiperautonomia para o STF, para os ministros do STF. Né? E basicamente acontece uma blindagem dos ministros lá do STF que nunca vão poder ser impeachmentados. Né? No final das contas, o efeito é este. Então, a gente precisa entender que existe uma imoralidade nessa autoproteção que ele está promovendo aos ministros do STF, a ele mesmo. Né? Ele devia ser impedido até de julgar um negócio desse, porque ele está conferindo um direito a ele mesmo. Já é imoral por si só. Né? É uma imoralidade de autoproteção. Ele está usando o poder que ele tem para se autoproteger. Porque ele pode ser um dos ministros impeachmentados, ele tem interesse na causa. Não precisa ser um grande jurista. Qualquer aluno de primeiro período já entende isso. Aliás, não precisa nem fazer direito para poder entender isso. Que você não pode usar da sua prerrogativa, do seu cargo, para poder se autoproteger. Né? Isso é imoral, no mínimo imoral. Então, o ponto central aqui é essa falta de justiça na imoralidade da autoproteção. Né? Uma decisão que atua para blindar a própria instituição julgadora, que é o STF. Né? De um controle constitucional que limita a iniciativa do povo, né, do cidadão, e dificulta o controle por parte do legislativo, aumentando o quórum, né, para haver o impeachment. Então não é só e apenas uma violação de competência, mas é um ato que carece, né, que padece de justiça, sabe, de ética institucional.
A autoproteção do poder é para ele um ato totalmente imoral, que viola a lei natural de equilíbrio. Então não dá para funcionar desse jeito, para ser dessa forma. Certo? Bom, então eu queria só constar esse problema que está acontecendo, que tem acontecido. O julgamento disso no colegiado está marcado para daqui 2 semanas, né, a partir de agora que eu estou fazendo o vídeo, em 2 ou 3 semanas, 2 semanas, né, mais ou menos 20 dias. E vamos ver no que vai dar. Pode ser que depois eu venha aqui fazer um vídeo explicando o que aconteceu, seja de trágico, né, quer dizer, passou, ou seja de olha, realmente é absurdo o que você colocou, o que você deu de liminar, e vamos cancelar isso e vamos voltar ao que era, que é o bom senso, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas a gente está acompanhando aqui, então eu vou fazer com certeza um vídeo falando, seja qual for a decisão. Tá bom? Então até mais, gente. Tchau, tchau.